Existe uma frase que a gente acaba ouvindo com muita frequência, pelo menos eu escuto com muita frequência. O passado precisa ficar para trás. Mas será que é isso mesmo que acontece? Porque se fosse tão simples, bastaria decidir seguir em frente. E todos nós sabemos que não funciona assim. Existem pessoas que viveram uma situação, sei lá, 20 anos atrás e ainda sentem a mesma dor quando se lembram dessa experiência. Enquanto tem outras que passaram por experiências igualmente desafiadoras e conseguem olhar para trás com serenidade. Então a pergunta não é por que algumas pessoas sofrem? A pergunta é outra. Por que algumas experiências continuam vivendo dentro da gente, mesmo depois de terem terminado? Talvez a resposta não esteja no passado, esteja no significado que a gente continua dando para ele. Porque um acontecimento pode durar alguns minutos, uma conversa, uma perda, uma despedida, mas o significado que a gente constrói sobre aquele momento pode nos acompanhar o resto da vida. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Carla Andrade e esse espaço aqui são para aquelas pessoas que desejam compreender a vida além das aparências. Aqui você não vai achar resposta pronta. Não é nosso objetivo, não é fórmula pronta. Nós buscamos ampliar a consciência, porque quando a consciência muda, a forma de viver também pode mudar. Se esse tipo de reflexão já faz sentido para você, se inscreva aqui no canal. Todos os dias tem um novo encontro por aqui. E será, para mim, uma alegria caminhar com você nessa jornada de expansão de consciência. Imagine que você vai fazer uma caminhada, uma longa caminhada. E antes de sair, você pega uma mochila. No começo, essa mochila está leve. Você coloca apenas uma garrafa de água, aí você quase não sente o peso. Depois você vai lá, sei lá, coloca um casaco. Mais tarde você coloca um livro. Depois de algumas ferramentas, mais alguns objetos, nenhum deles parece pesado sozinho. Mas conforme você vai caminhando, a mochila vai começando a pesar. Os ombros começam a doer, as costas vão ficando cansadas. E muitas vezes a pessoa olha para a estrada e pensa: o problema é o caminho. Quando na verdade o peso está naquilo que ela continua carregando. Talvez a nossa vida emocional, principalmente, funcione da maneira muito parecida com isso. Nem sempre o passado que pesa. Muitas vezes é o significado que a gente continua colocando dentro da mochila. Imagine duas irmãs. Elas cresceram na mesma casa, ouviram as mesmas conversas, passaram pelos mesmos desafios juntas. Anos depois, uma delas diz: tudo que vivi me tornou mais forte. Aí a outra faz: foi ali que comecei a acreditar que eu não era suficiente. Qual das duas está certa? Talvez as duas, porque elas não estão descrevendo apenas o que elas viveram, estão descrevendo o significado que construíram sobre aquilo que viveram. E essa é a diferença que muda completamente a forma como cada uma segue a vida. O fato foi o mesmo, mas a história que cada uma passou a contar para si mesma foi diferente. E com o passar dos anos, essa história começou a influenciar o quê? As suas escolhas, os seus relacionamentos, os sonhos, os medos, as decisões, sem que elas nem percebessem. Existe um momento em que deixamos de lembrar apenas do que aconteceu e começamos a lembrar da interpretação que criamos sobre aquilo. E esse é um detalhe que é muito importante, porque quando a interpretação se repete muitas vezes,
ela deixa de parecer uma interpretação. Ela passa a parecer que é uma verdade. E nesse momento é que começamos a carregar a mochila sem perceber que ela está em nossas costas. Achamos que o peso faz parte de quem somos, quando na verdade, grande parte desse peso está naquilo que a gente escolheu carregar. E existe uma pergunta que pode parecer simples, mas ela tem o poder de mudar completamente a maneira como você olha para a sua história. O que realmente continua doendo? O acontecimento ou o significado que você continua dando a esse acontecimento? Pense nisso com calma, porque muitas vezes o fato terminou há anos, a conversa acabou, a pessoa já foi embora, a oportunidade já passou, o tempo seguiu, mas dentro de você continua repetindo a mesma conclusão. Eu não sou importante, não posso confiar em ninguém, sempre serei rejeitado. Percebe agora? Essas frases, elas não descrevem apenas o passado, elas começam a orientar o seu presente. E quando isso acontece, você deixa de viver apenas uma lembrança e passa a viver a partir dessa lembrança. Eu quero fazer um esclarecimento aqui que é interessante e que é importante nesse momento. Quando eu digo que o significado influencia a nossa vida, eu não estou dizendo que devemos minimizar a dor. Não é isso. Existem perdas que machucam profundamente. Existem injustiça, traições, abandonos. Nada disso deixa de existir. A consciência não nos convida a negar o que aconteceu na sua vida. A consciência convida você a observar algo diferente. Depois que a dor aconteceu, qual a história eu comecei a contar para mim sobre esse fato? Porque essa história, que muitas vezes continua ocupando espaço dentro dessa mochila, ela está influenciando a sua vida. Talvez você esteja percebendo que não é o passado que prende você, é a forma como ele continua sendo interpretado. E isso muda completamente a perspectiva. Porque o passado, ele não pode ser alterado. Mas a consciência que você olha para ele, pode. E quando a consciência muda, o significado também, ele vai ser alterado. Não porque os fatos desapareceram, você não precisa apagar o passado, mas porque você deixou de enxergar apenas por um único ângulo. Percebe? E agora eu quero fazer um convite para essa reflexão. Se essa reflexão despertou essa lembrança, alguma coisa importante dentro de você, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Existe alguma situação na sua vida que você olha agora e percebe que você ainda de alguma forma traz para a sua vida hoje, que influencia a sua vida? Talvez você, se fizer sentido, você consiga colocar aqui, porque talvez o que você passou ajude outra pessoa a despertar também essa consciência. E o seu comentário pode ajudar essa pessoa a perceber também e ressignificar a própria caminhada. E agora eu quero propor um exercício. Hoje, não deixe para amanhã, hoje, escolha uma lembrança que ainda desperta em você desconforto. Não é para você apagar, não é para você lutar contra ela. Apenas você vai fazer uma pergunta. Qual significado eu continuo carregando sobre essa história? Depois, pergunte outra coisa. Esse significado ainda precisa definir quem eu sou hoje? Talvez você não encontre uma resposta imediata e não queira, porque algumas perguntas não chegam a ser respondidas. Elas chegam para abrir o espaço dentro de você e ampliar sua consciência. Lembra da mochila no começo do vídeo? Ela parecia leve. O peso ele foi aparecendo aos poucos. E é exatamente assim que muitos significados entram na nossa vida. Quase nunca a gente percebe quando a gente começa a carregar esse peso. Mas a gente pode perceber quando chega a hora de escolher o que continuar trazendo nessa mochila ou retirando dentro dela. Maturidade não é fingir que a mochila não existe. É você olhar para essa mochila
com muito mais coragem, abrir, examinar o que é que existe lá dentro dessa mochila e reconhecer que tudo que um dia foi necessário realmente precisa continuar sendo carregado. Se essa reflexão de alguma forma fez sentido para você, compartilhe esse vídeo. Mande para alguém que talvez esteja carregando uma mochila pesada demais sozinho. E se você deseja continuar ampliando a sua consciência, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria, porque todos os dias a gente tem um encontro aqui para expandir a forma como você enxerga a sua vida. Meu desejo é que esse espaço ele encontre as perguntas que você muitas vezes não consegue se fazer na vida e que faça você expandir esse olhar para que de alguma forma ressignifique dores que você sozinho não conseguiria de alguma forma perceber. Se hoje você pudesse abrir essa mochila que vem carregando há anos, o que é que você descobriria que já não precisa mais continuar carregando? Se faça essa pergunta. Foi bom ter você até aqui, foi bom, gratidão pela caminhada até esse momento. Até o próximo vídeo, até lá.